Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Aposentados e donas de casa na lista das pessoas que mais contraíram o coronavírus no estado. Só perdem para os profissionais da saúde. Chefe de facção criminosa de Minas Gerais vivia escondido numa casa em Jacaraípe, na Serra. O bandido movimentava milhões de reais com o tráfico de drogas. Adolescente é assassinado com mais de 20 tiros no bairro Andorinhas, em Vitória. A família diz que o menor trabalhava para o tráfico há mais de um ano. E helicóptero da PM sobrevoou a região de Andorinhas e Itararé, onde teria acontecido um tiroteio agora há pouco. Deputados querem acabar com uma prática comum entre os criminosos: estourar fogos para anunciar a chegada da polícia. O projeto prevê a apresentação de endereço e documento para comprar o produto. Botaram a mão na massa para acabar de uma vez com o transtorno. Motoristas e cobradores do Transcol cobriram buracos no entorno do terminal de Carapina, na Serra. Os bordados que realçam ainda mais a beleza da natureza. Mãe e filha transformaram folhas de árvores em arte. O trabalho nasceu durante a quarentena. Tudo isso e muito mais agora, aqui no TN1. Fique com a gente. Para a gente compreender o momento atual da pandemia no Espírito Santo, abrimos o TN mostrando os números do painel Covid para você. O Espírito Santo tem hoje 38.483 casos confirmados da doença. 1.463 pessoas perderam a vida e 22.313 pessoas estão curadas no estado. Pesquisadores confirmam que, apesar do aumento de casos da Covid-19, a taxa de transmissão da doença está caindo no Espírito Santo. Em abril, um paciente infectava, em média, 3 pessoas. Neste mês, a transmissão tem sido para uma pessoa. Apesar disso, o estado já apresenta a maior incidência da doença da região sudeste. E um levantamento da Secretaria de Saúde mostrou quais são as ocupações das pessoas que mais pegam a doença. Tirando os profissionais da saúde, claro, temos os aposentados e as donas de casa como as pessoas que mais contraíram o coronavírus. São mais de 1.200 aposentados e 436 donas de casa. Depois, os estudantes. Vigilantes e guardas de segurança são o 4º grupo. E os motoristas, a 5ª categoria, com 278 contaminados. Os dados foram coletados até o dia 11 de junho, quando foram analisados os registros de 23.860 pessoas que tinham casos confirmados da doença. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esses números, viu? Porque agora vamos ao vivo até o bairro Jabur, em Vitória, onde teve um incêndio. O que aconteceu por aí, hein, Vanessa? Boa tarde para você. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Luciano. Olha só, muito triste essa situação que aconteceu aqui no bairro Jabur, em Vitória. Foi um incêndio que destruiu pelo menos 3 cômodos do andar de cima dessa casa, que fica aqui no bairro Jabur. Nessa casa de 2 andares mora uma família. Graças a Deus, no momento do incêndio, no andar de cima não tinha ninguém. E no andar de baixo estavam mais ou menos umas 3 pessoas, sendo que uma delas é filha da mulher que mora no andar de cima. Ela estava trabalhando no momento do acidente. Eu conversei com a filha dela, ainda muito assustada, muito abalada com tudo o que aconteceu. Ela me contou que o filhinho dela, que tem mais ou menos uns 5 anos, subiu para assistir televisão na casa da avó. E quando chegou lá, foi ele que se deparou com toda a fumaça. Ela, então, a filha, subiu correndo para ver o que estava acontecendo e viu que dentro do quarto da mãe estava pegando fogo, estava saindo muita fumaça pegando fogo. Rapidamente, então, ela desceu com a criança, ligou para o corpo de bombeiros, pediu ajuda aos vizinhos e aí toda essa mobilização dos vizinhos foi quando o corpo de bombeiros chegou e começou a apagar as chamas. Mas mesmo assim, destruiu pelo menos 3 cômodos do andar de cima. A filha dela ainda me contou, Ingrid e Luciano, que a mãe estava acabando uma reforma no andar de cima da casa
Era o sonho dela fazer essa reforma. Então está todo mundo muito abalado com isso que aconteceu. Claro, estão muito agradecidos por não ter acontecido nada com ninguém da família, mas estão extremamente tristes por ter destruído a casa que a mãe tinha acabado de construir, acabado de reformar. A mulher ainda não chegou em casa, ela estava trabalhando, ainda nem sabia do que aconteceu, quem avisou foi os filhos. Então, assim, está todo mundo muito abalado, os vizinhos estão extremamente assustados também. Ninguém sabe ainda exatamente o que provocou esse incêndio. Eu conversei também com o Corpo de Bombeiros, eles também ainda não sabem exatamente o que provocou. Eles só disseram que quando chegaram aqui, a casa de cima estava praticamente tomada pela fumaça e que pelo menos 3 cômodos realmente estavam destruídos. O Corpo de Bombeiros, nesse momento, ainda continua no 2º andar da casa, ainda continua combatendo alguns pequenos focos de incêndio que ainda estão lá e a gente continua acompanhando toda essa situação, viu, Ingrid e Luciano? Tá certo, Vanessinha, obrigada pela sua participação. Quer dizer, uma situação triste ali no bairro Jabur, né? Uma casa que pegou fogo, possivelmente essa família vai contar com o apoio e solidariedade desses vizinhos aí também, né, gente? E agora a gente vai ao vivo para a região de Andorinhas, em Vitória, onde teria acontecido um tiroteio. Até o helicóptero da PM sobrevoou a região. Quem tem os detalhes para a gente é Bruna Maria. Bruna, conta essa história para a gente. Ei, gente, boa tarde, Luciano, Ingrid, boa tarde para todo mundo. A gente fala ao vivo do bairro Itararé, em Vitória. As primeiras informações que a gente recebe é que agora há pouco aconteceu uma troca de tiros no bairro e uma pessoa, um popular, foi baleado. Durante as buscas da polícia a esse tiroteio, aos suspeitos, a polícia prendeu em Andorinhas, identificou dois homens em uma motocicleta. Só que durante a abordagem, esses homens reagiram à abordagem da polícia, houve troca de tiros e um deles acabou baleado pelos policiais militares. A gente tem imagens, foi utilizado um helicóptero Árpia durante essas buscas, agora há pouco de manhã, nessa troca de tiros com esses 2 indivíduos que estavam em uma moto. A viatura da Polícia Militar também acabou sendo alvejada por esses bandidos. Bom, gente, a principal suspeita é que esse ataque que aconteceu agora há pouco, próximo dos bairros Itararé e Andorinhas, tenha relação com a morte de um jovem de 16 anos. Ele foi identificado como Adriano Libânio Barcelos, certo? Ele tem 16 anos e, de acordo com informações da própria família, o Adriano tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Era uma coisa que já era esperada pela família. E esse assassinato aconteceu durante a madrugada. Esse jovem era do bairro Andorinhas. Vamos conferir na reportagem. O crime aconteceu nesta rua em Andorinhas, Vitória. Foi por volta das 2 horas da madrugada. O adolescente Adriano Libânio Barcelos, de 16 anos, estava nesse local quando foi surpreendido pelos assassinos. De acordo com as informações, 2 carros participaram deste ataque. Um deles seria um táxi que ficou dando cobertura. De um outro, de cor branca, 2 homens saltaram e, numa distância de aproximadamente 25 metros, começaram a disparar diversos tiros contra o jovem que estava sentado aí, o adolescente de 16 anos de idade. No local do crime, a polícia encontrou 23 cápsulas de pistola. Familiares contaram à polícia que o adolescente era um funcionário do tráfico. Cumpria o turno de venda da droga de 6 horas da tarde às 6 horas da manhã. Estava nessa vida há mais de 1 ano, segundo o tio, período em que deixou de estudar. Não faltou empenho da família, segundo ele, para tirá-lo dessa vida. Por mais doloroso que pudesse ser, a família já esperava por esse fim. A gente aconselhava ele, né? A gente estava prevendo que o pior ia acontecer com ele. Eu até nos ouvia, entende? Mas é tipo daquela pessoa que entra no ouvido e sai no outro. E falava hoje com ele, eu no outro dia fazia a mesma coisa, né? Hoje, viaturas da Polícia Militar faziam rondas preventivas na região. O bairro é sempre uma bomba relógio, onde os protestos violentos e toques de recolher podem acontecer a qualquer momento. Pois é, gente, a gente segue falando ao vivo aqui do bairro Itararé, em Vitória, onde agora há pouco, no final da manhã, teria acontecido essa troca de tiros que deixou um popular, um morador do bairro, ferido.
Por enquanto, a gente viu algumas viaturas da Polícia Militar passando por aqui, reforçando esse patrulhamento, mas o clima no bairro é tranquilo. As lojas estão abertas, os carros e moradores estão circulando tranquilamente, mas a informação que a gente recebeu é que agora há pouco, no final da manhã, uma pessoa foi baleada aqui próximo ao campo de futebol, no bairro Itararé, em Vitória. O CIODES recebeu essa informação, foi atrás dos criminosos que estariam envolvidos com o helicóptero, identificou 2 pessoas suspeitas numa moto no bairro Andorinhas, que fica bem próximo daqui. Essas 2 pessoas resistiram à abordagem da Polícia Militar, houve troca de tiros. Um desses indivíduos acabou ferido, foi socorrido para o hospital. A viatura da Polícia Militar foi alvejada. Por enquanto, essas são as primeiras informações. Daqui a pouquinho eu retorno com mais atualizações sobre esse assunto. Clima de violência aqui no bairro Andorinhas e Itararé, na manhã dessa quinta-feira. Luciano, Ingrid. Tá certo, Bruna. Obrigada. Qualquer coisa a gente volta a te chamar. Aparentemente, a gente olhando ali a rua, né? Trânsito seguindo normalmente, comércio aberto, pessoas andando, circulando tranquilamente. Quer dizer, a gente espera realmente que seja esse clima mesmo, né? Qualquer coisa a gente volta a chamar a Bruna aí para ver se o policiamento foi reforçado aí na região. E que situação também, né? Porque ali tem comércio, como a gente viu, tem um hospital ali também, sim, muito movimentado. Sim. É uma região, né, bastante... Lembrando que ela está lá na região de Itararé, esse tiroteio foi ali naquela região, mas o menor assassinado foi lá em Andorinhas, o que é envolvido com tráfico de drogas há 1 ano, um menor aí, mais um, né, que perdeu a vida para o tráfico de drogas, para essa violência desenfreada. Olha só, e uma casa no município da Serra foi o endereço escolhido pelo chefe de uma facção mineira para se esconder. Um local bem simples para não levantar suspeitas. Pois é, um bandido perigoso que movimentava milhões de reais por ano com o tráfico de drogas em 3 cidades mineiras. Ele acabou preso hoje cedo durante uma operação conjunta das polícias de Minas e aqui do estado. A casa onde aconteceu a prisão é essa, fica em Costa Dourada, na Serra. Do lado de fora é uma residência simples. Dentro tem conforto para uma vida tranquila. Foi aqui que a equipe da DHPP e policiais de Minas Gerais prenderam o gerente do tráfico de uma facção conhecida como Manuel Maia. Comandada por 2 irmãos, essa facção, segundo o delegado de Maiumirim, Gleidson de Souza Ferreira, age em 3 municípios mineiros. Ela está espalhada no Vale do Aço, no interior do estado de Minas Gerais, e agora tem um braço aqui no Espírito Santo. E desarticulando, prendendo esse gerente, o senhor acredita que esse braço aqui fica meio capenga? Sim. Hoje, mais importante que a prisão é o confisco de bens. O estrangulamento financeiro no combate às organizações criminosas tem sido mais eficaz que a prisão. De acordo com o delegado, a operação contou com 5 policiais mineiros e 10 policiais da DHPP. Foi batizada de Operação Aquiles, por ter tido como alvo o braço financeiro do tráfico mineiro. O investigado que foi preso nessa cidade, ele era operador financeiro, o gerente do tráfico dessa facção. No último ano, ele movimentou mais de R$1 milhão em contas que eram de posse dele. Após essas informações, nós representamos pelo bloqueio de valores que constam em contas dos investigados. O gerente do tráfico mineiro preso aqui no estado é Luiz Carlos Lousadas dos Santos, de 34 anos, conhecido na região como Mineiro. Algumas pessoas com quem conversamos aqui e não quiseram se identificar, tão pouco dar entrevista, disseram que esta casa é bastante movimentada. Movimento que eles atribuem aí ao tráfico de drogas. O carro, documentos como passaporte e alguns objetos foram apreendidos na casa dele. Luiz Carlos não resistiu à prisão e foi encaminhado para a DHPP. Nós fizemos um levantamento de como era a casa, aquele reconhecimento que nós precisávamos para adentrar em segurança. E hoje fomos em 10 homens para lá. Já sabíamos o que esperávamos, então foi uma operação muito tranquila, que nós fizemos uso de vários equipamentos para entrar lá e conseguir êxito na prisão desse indivíduo. Bom, o traficante será encaminhado para um presídio em Minas Gerais. Quem mora na periferia ou no entorno dela já sabe. Quando bandidos soltam fogos de artifício, é para anunciar a chegada da polícia. Essa é uma prática comum entre os criminosos. Justamente por isso, os deputados do Espírito Santo querem mudanças na comercialização dos fogos.
O projeto prevê que o comprador apresente CPF e até mesmo o endereço. Esses dados serão repassados para a polícia. A prática de soltar foguetes é muito utilizada por traficantes para anunciar a presença da polícia nos morros e acaba atrapalhando o trabalho das forças de segurança. Mas a partir de agora, a ideia é dificultar essa prática criminosa. Um projeto de lei que prevê um maior controle na compra e venda de fogos de artifício foi aprovado na Assembleia Legislativa e segue para análise do governador. Caso a lei seja sancionada, as lojas que comercializam o produto vão precisar fazer um cadastro dos clientes com CPF, identidade e endereço. Essas informações, obrigatoriamente, terão que ser repassadas à polícia. Hoje, qualquer pessoa acima de 18 anos pode comprar fogos de artifício. Não há nenhum controle sobre a quantidade que pode ser adquirida. Uma caixa como essa, modelo chamado de tiro, custa em média R$20. O Gélio, que trabalha no ramo há mais de 10 anos, conta que é difícil saber quem é o consumidor final. A nossa venda aqui é mais para festas, né? Igrejas, festas de bandas e jogos, né? Igual você pode vir aqui na minha loja de jogo, de Flamengo, essas coisas assim, está sempre lotada. E é difícil a gente saber quem é quem, né? Qual é o consumidor final. Esse especialista em segurança pública também acredita que vai ser difícil fazer o controle da venda do material. Todo esforço é válido para tentar coibir atividades ilícitas e criminosas. Contudo, resta saber se nesse caso é possível cadastrar o volume imenso de pessoas que consomem fogos de artifício para outras atividades que não os fogueteiros do tráfico, e se a polícia tem condições de minerar esses dados, essa quantidade de dados. Os estabelecimentos que descumprirem a legislação podem pagar multa de até R$3.500. Atualmente, o controle de quem produz fogos em todo o país é de responsabilidade do Exército. A ideia é que a nova lei venha para reforçar essa fiscalização, como explica o presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. Isso muito irá contribuir para o combate à criminalidade, inclusive a partir de agora, da sanção do projeto, né, do projeto de lei, obviamente, as lojas que vendem explosivos e fogos de artifício serão obrigadas a encaminhar para as polícias civil e militar o cadastro de todas as pessoas que adquiriram esses produtos. Para se tornar lei, o projeto precisa ser analisado pela Procuradoria-Geral do Estado e depois é enviado para o governador. Aí sim ele vai decidir se sanciona ou veta o projeto. A Força Nacional de Segurança vai ficar por mais 6 meses em Cariacica. A Portaria Federal de Prorrogação foi publicada no Diário Oficial. O prazo vai de hoje a 21 de dezembro e, se preciso, será prorrogado novamente. Os agentes trabalham no apoio às forças de segurança em ações de policiamento ostensivo. Os agentes da Força Nacional estão aqui no estado desde agosto do ano passado, atuando em quase 30 bairros de Cariacica. E na zona rural de Marechal Floriano, uma mulher foi encontrada morta dentro de casa. No corpo de Lohane Falcão, de 33 anos, a polícia descobriu sinais de estupro e um corte profundo no pescoço. A residência não foi arrombada, mas os investigadores acreditam que o bandido conseguiu entrar por uma obra ao lado da casa da vítima. Um pincel de pedreiro foi encontrado no local. A polícia investiga o crime, mas até agora ninguém foi preso. Voltamos a falar das mortes provocadas pela Covid-19 e a dor das famílias que perderam gente querida, como o seu José. Pois é, o filho fez um desabafo. Não entende o porquê o pai foi transferido de hospital durante o processo de recuperação da doença. A família era tudo para ele. E ele também era tudo para a família. O esteio, a referência, o herói. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa boa, de coração bom, um homem honesto, um homem que toda a vida fez o bem. Por todos os lugares que ele passou, todo mundo gostava dele, ele era um cara que fazia amizade fácil, todo mundo sempre elogiou ele sempre cuidou dos pais dele, eu aprendi com ele esse amor pelos pais. Mas seu José começou a passar mal em casa.
Fez um exame particular que constatou a Covid. Ele era pré-diabético e foi levado para um pronto atendimento. A saturação de oxigênio estava baixa. No dia seguinte, foi encaminhado para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Teve piora e precisou de intubação. Estava com 75% do pulmão infeccionado. Ao longo de 12 dias, ele foi se recuperando aos poucos. As notícias que vinham do hospital onde seu José Albanês estava internado eram boas. A família tinha esperança, certeza de que iria se recuperar. Não tinha febre, o meu pai estava bem, por isso que ele foi transferido para o hospital evangélico. Daí, na quinta-feira passada, dia 18, veio do hospital a notícia devastadora. Ele ficou menos de 12 horas no hospital evangélico. Ele veio a óbito. Será que foi o Covid-19 que matou meu pai? Creio eu que se ele foi transferido porque ele estava bem, ele não deveria ter morrido. Eu não sou médico, mas eu estou falando na posição de filho que amava meu pai. Ele foi transferido do Jaime porque ele não era mais um paciente grave, mesmo estando entubado. O estado já soma mais de 38.400 casos. Os números crescem numa velocidade impressionante. O seu José é uma das mais de 1.400 vítimas do coronavírus aqui no Espírito Santo. A Serra é o município que lidera em número de casos. Logo na sequência vem Vila Velha, Vitória e Cariacica. José Albanês Firme tinha 58 anos. Trabalhava como inspetor penitenciário. A Covid levou embora os conselhos do pai amoroso e o abraço com carinho do avô que era apaixonado pela família. Mas eu não perdi o meu pai, eu perdi o meu pai, eu perdi o meu amigo. O meu pai foi o meu grande herói. O meu pai foi o meu grande herói em toda a minha vida. Que pena, né? O Hospital Evangélico confirmou que seu José deu entrada na unidade no dia 17 de junho após transferência hospitalar. Ele foi diagnosticado com Covid, mas evoluiu a óbito no dia seguinte à internação. O hospital esclarece ainda que segue rigorosamente o protocolo de manejo de pacientes com Covid-19, cujo documento prevê condutas e medicamentos desde a admissão até a alta hospitalar. Nossos sentimentos aí à família do seu José, viu? E em 15 dias, o governo terá que disponibilizar no painel Covid a quantidade de presos e trabalhadores do sistema prisional contaminados pelo novo vírus. A determinação foi anunciada pela Justiça depois de um pedido da Defensoria Pública do Estado. A Sejus deve divulgar os dados no painel Covid e no site da Secretaria de Justiça. Os números são da quantidade de internos e servidores contaminados e falecidos por conta da Covid-19. Além disso, devem constar a unidade prisional ou local do infectado, caso o interno cumpra prisão domiciliar. Isso vai facilitar a fiscalização do tratamento às vítimas da Covid no sistema prisional. Motoristas e cobradores do sistema Transcol decidiram colocar a mão na massa e reformar uma rua no entorno do terminal de Carapina, na Serra. Eles reclamam dos vários buracos que existem no local, inclusive acidentes já teriam acontecido. Estamos aqui no terminal de Carapina, esse estacionamento aqui atrás, aqui, esse monte de buraco aqui, tampando esse buraco aqui com os colegas da satélite aqui, tampar esse buraco aqui para amenizar um pouco a situação do trabalhador aqui, do motorista aqui, né, Maurício? Isso aí, muitos trabalhadores já foram prejudicados aí, já pedindo setor um monte de vezes já solicitamos para arrumar aqui, eles nem dá a mínima, tá quebrando o saio de ônibus, quebrando as molas aí, o motorista está sendo prejudicado e agora a gente vai tomar as providências. Vai melhorar muito aqui a vida do motorista aqui, nós estamos pedindo de novo a Seturba aí, que tome providência com essa situação aqui no terminal, para melhorar a vida do trabalhador aqui, porque tá difícil. Que coisa, né? Bom, a Seturb diz que adquiriu o material para fazer o serviço de tapa-buraco na área mostrada no vídeo e está em processo de cotação de preço para a contratação de uma retroescavadeira. Mas os rodoviários se ofereceram para fazer o serviço e consultaram a empresa se poderiam usar o material da Seturb, que foi liberado pela companhia. Vamos voltar à região de Itararé, onde teve tiroteio hoje cedo. Vamos voltar com a Bruna Maria? Ei, Bruna, alguma novidade?
Oi, Ingrid, a gente precisou mudar de local, de onde eu dei a minha primeira entrada ao vivo, porque a nossa equipe foi hostilizada por um grupo de aproximadamente 20 traficantes. Eu e outros colegas da imprensa, nós estávamos indo para a pracinha de Itararé para entrar novamente ao vivo. Nós fomos abordados por esse grupo e o que mais impressiona é que isso aconteceu em frente a uma equipe da Polícia Militar. O número de policiais era muito menor que o número de traficantes. Isso aconteceu na frente deles e ninguém pôde fazer nada. Nós saímos de dentro do bairro, nós estamos aqui na Leitão da Silva, na entrada do bairro Itararé, para conversar com mais calma com vocês. Essa situação aconteceu aqui no bairro, gente, porque agora há pouco, hoje no fim da manhã, aconteceu uma troca de tiros aqui no bairro Itararé. Uma pessoa foi baleada, foi socorrida para o hospital. A polícia fez buscas a indivíduos que estariam envolvidos nessa troca de tiros. Em Andorinhas, identificou 2 suspeitos. Eles não obedeceram a ordem de parada da polícia, trocaram tiros com os policiais. Um deles acabou atingido, foi socorrido pelos próprios policiais ao hospital e uma viatura da polícia foi alvejada. Toda essa situação que aconteceu hoje de manhã em Andorinhas e Itararé foi relatada pelos próprios moradores em alguns áudios trocados em grupos de aplicativo de mensagem. Vamos conferir. Galera, alguma coisa aconteceu aqui no Andorinhas, aqui em Mangue Seca, hein? Muita polícia, helicóptero, cuidado aí, quem for cortar caminho aqui pelo Andorinhas aqui, hein? No mínimo vai começar a guerra de novo, né? Porque aqui no campo aqui foi uma rajada de tiro aqui. Os camaradas saíram aqui, socorrendo aqui no carro da Top Link aqui e levaram os caras aí, baleados. Agora, no mínimo, a polícia foi, porque aqui choveu de polícia aqui, rapidinho. Rapaz, balearam o moleque ali, parece. Balearam os 2, parece, mas um pegou nas costas e pegou de raspão. Muito tiro lá em Itararé, mano. Muito tiro mesmo. Balearam 2. Pois é, gente, só relembrando que esse jovem que foi baleado agora de manhã, ele foi socorrido pelo SAMU, ele foi abordado pelos policiais que buscavam os responsáveis por esse tiroteio em Itararé. Ele resistiu à prisão e acabou baleado. A viatura da polícia também foi alvejada e uma moto foi apreendida. Coronel Ramalho, secretário estadual de Segurança Pública, falou sobre esses acontecimentos aqui em Itararé e Andorinhas. Vamos conferir a fala do secretário. Nós estamos acompanhando os fatos que estão ocorrendo desde a madrugada de hoje em Andorinhas e Itararé. Em Andorinhas, infelizmente, tivemos uma pessoa que faleceu e agora 2 baleados em Itararé. A Polícia Militar se faz presente, operações estão sendo realizadas. Lamentamos profundamente, queríamos que o dia fosse tranquilo, queríamos que resultados melhores ocorressem, mas essa guerra do tráfico por disputas de pontos de venda de entorpecentes e rivalidades pessoais entre pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes tem trazido esses problemas para as comunidades. Continuaremos atuando com operações fortes para prender esses indivíduos e trazer tranquilidade às pessoas honestas, dignas e trabalhadoras que residem nesses locais. Pois é, a gente acompanhou aí a fala do secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Ramalho. A gente lembra que todos esses ataques desde a madrugada estariam relacionados com a morte de um adolescente de 16 anos, identificado como Adriano Libânio Barcelos. Ele teria envolvimento, de acordo com a própria família, com o tráfico de drogas na região de Andorinhas. Esse ataque a esse jovem aconteceu hoje de madrugada e o que aconteceu agora há pouco, hoje de manhã, teria sido uma resposta dos traficantes de Andorinhas que fizeram esse ataque aqui em Itararé. Por enquanto, apesar da nossa equipe ter sido hostilizada, o clima que apareceu ali dentro é de aparente tranquilidade, porque o comércio está aberto, os moradores estão circulando tranquilamente e tem uma viatura da Polícia Militar na pracinha de Itararé, mas a gente acabou sendo hostilizado, não conseguimos trabalhar lá dentro. Volto com vocês aí no estúdio, Luciano, Ingrid. Tá certo, Bruna. Quem precisa agora continuar dando uma resposta é a polícia, né, gente? Uma equipe, equipes, né? Ela não foi só da Bruna. As equipes de televisão e outros mecanismos de imprensa foram hostilizados na frente da polícia, porque o número de traficantes era menor do que o de policiais.
Quer dizer, então quem precisa dar resposta, continuar dando resposta, é a polícia, né? Porque se fazem isso na frente da PM, que dirá quando ela vira as costas, né? E uma coisa impressionante que a Bruna acabou de falar, né, nas últimas palavras dela aqui no Vivo, foi que há uma aparente tranquilidade. A gente tinha acabado de falar na entrada anterior dela, que ali é uma zona muito comercial, né? Tem um hospital bastante movimentado. A gente tinha acabado de falar, olha, clima de tranquilidade, está ali, né, uma região movimentada, hospital, né? Foi só desligar a câmera do Vivo, tudo mudou, né, gente? Isso na frente de policiais. Quer dizer... Olha, vamos dar uma aliviada nas notícias de polícia, porque se tem algo que faz bem ao corpo e à mente é o exercício físico. E nessa época de pandemia, a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso da bicicleta para quem pode, por exemplo, seguir para o trabalho de bike. O Alexandre e o Freud já descobriram os benefícios. Movimentam o corpo e ficam livres do contágio pelo coronavírus no transporte coletivo. Alexandre está pronto para ir ao trabalho. Ele mora em Coqueiral de Itaparica e trabalha na Glória, em Vila Velha. E vai para o serviço assim, de bicicleta, todos os dias. Essa coisa de pegar transporte público cheio, ônibus lotado logo pela manhã, ele tá de fora. É uma mão na obra, né, pra gente aí e tal, porque facilita pra gente, né, para evitar ônibus por causa dessa pandemia aí. O Freud faz a mesma coisa. Mora em Jesus de Nazaré e trabalha na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Ônibus? Nem pensar. Com a bike dele não gasta nem 10 minutos no trajeto trabalho-casa, casa-trabalho. Lotação, essas coisas, demora do horário. Nessa pandemia tá o horário de feriado, de domingo também. Aí evita, aí melhor vir de bicicleta que adianta o percurso, né? Melhor que pegar um ônibus cheio. Né? A recomendação da Organização Mundial da Saúde é evitar transportes coletivos, para a pessoa não se sujeitar a aglomerações. Isso para quem pode, claro. A dica é fazer uso de transportes alternativos, como a bicicleta, por exemplo. E se for usar a bike, lembre-se de higienizá-la. Uma boa sugestão nessa época que a gente tenta evitar aglomerações é que as pessoas usem a bicicleta para poder se deslocar ou para ir ao trabalho. As recomendações são com a higiene da bicicleta, principalmente nas regiões onde você vai colocar a mão. Então, essas regiões podem ser higienizadas com álcool e aí depois você fica mais seguro para poder utilizá-la. Evitar que ela fique em locais públicos, onde tenha grande circulação de pessoas que possam estar contaminando ela e depois você se contaminar uma vez colocando a mão nesses locais contaminados. Cuidado também com o capacete, onde você vai deixar, e quando for usá-lo, lembra de fazer a adequada higiene. A orientação é que durante o percurso andando de bicicleta que você use máscara, aí você evita ser contaminado e também evita, se você estiver eliminando o vírus, contaminar outras pessoas. Voltando para Vila Velha, a Prefeitura renovou o contrato com a empresa de bikes compartilhadas por mais 3 anos. E o cuidado com a higienização dos equipamentos é diário. A utilização tem tido uma rotina especial de higienização nesse momento, né? Todas as bicicletas, especialmente nas áreas de contato, as manetes, guidon, cilim, né, recebem uma higienização pelo menos 5 vezes ao dia. É uma solução de água sanitária e cloro, né, 70%. E a gente indica também, orienta, né, que o usuário do bike, que utilize, né, a bicicleta nesse período de pandemia, porte sempre o seu álcool gel, possa ali fazer a higienização das mãos antes e depois da utilização da bicicleta, usar máscara, durante o trajeto evitar levar a mão ao rosto, é muito importante também, né? São rotinas importantes nesse período de pandemia. Além de evitar aglomerações, pedalar também evita engarrafamentos e todos os problemas do trânsito que você já conhece muito bem. Que estando ao ar livre, diminui bastante a chance de contaminação, inclusive por estar em local aberto e também por ter a incidência de luz solar. Então, uma boa opção aí nesse tempo aí para evitar aglomerações e a contaminação é o uso realmente de bicicleta. Na verdade, é evitar a aglomeração de todas as maneiras possíveis. Importante, tipo assim, eu estou me cuidando de mim e também das outras pessoas, né? Que a gente não sabe quem tem, quem não tem, então a gente ficando afastado de todo mundo fica melhor. Exercita a cabeça, as pernas, o corpo, né, em geral, né?
Pois é, né, Luciano? É isso, né? Quem precisa trabalhar como a gente e pode né, chegar de bicicleta, quer dizer, uma série de benefícios, né? Está movimentando o corpo, está perdendo uns quilinhos, está evitando o contágio, quer dizer, tudo de bom. E nós até comentamos aqui ontem, né? Para fazer alguma coisa para aliviar um pouquinho a cabeça, né? Porque a pessoa fica em casa, trancada, né? Claro, com responsabilidade. Lógico. Querendo ou não, vai estar em meio à natureza também, está vendo a paisagem e tudo mais. E segue para o trabalho, já chega mais tranquilo. Bom, agora tem delícias nos classificados do TN. Vamos ver? Eu quero dar uma boa tarde a todos e comentar para todos que, devido ao que está acontecendo, a gente realmente estamos trabalhando e entregamos a deliveries. E pedimos aí a compreensão das redes sociais e dos clientes, dos amigos, e faça seu pedido para fazer a sua janta e vocês ficar tranquilos, porque o meu almoço está aqui em casa. E eu quero servir vocês bem o jantar de vocês. A moqueca de camarão, ó, que maravilha. Aqui nós temos um caruru. E uma saladinha de tomate para a gente fazer o recheio do acarajé. Mas independente dos recheios do acarajé, a gente estamos atendendo um cardápio baiano. E eu vou fazer um cardápio diferente para mandar para os nossos clientes. Obrigado a todos, felicidade e paz. Tá aí, ó, comida baiana, muqueca, acarajé, caruru. Eu adoro um acarajé. Com a pimentinha, então, ó, tá tudo resolvido pra mim. Você gosta também? E na hora do almoço, eu nunca provei. Nunca provei acarajé, mas gente, nunca diga gostoso. Nunca. É uma delícia, então aproveitem aí, vamos encomendar, ó, 998-80-3029, 998-80-3029, a sua comida baiana chegando pra você. Talento de mãe e filha. Com delicadeza, elas se uniram e das folhas de árvores nasceu a arte. Pois é, Luciano, são bordados lindos que Márcia e Lorena começaram a produzir para aliviar os momentos difíceis dessa quarentena. E agora, o trabalho lindo ganhou o Brasil. A criatividade é capaz de transformar algo simples como uma folha de árvore em obra de arte. Pássaros, borboletas, santas. A delicadeza do bordado vem das mãos da Márcia e da Lorena, mãe e filha. Tem que ter muito cuidado para não rasgar a folha, né? Tem que puxar de leve, tem que ser uma agulha muito fininha. Tem que ter muita delicadeza. As folhas utilizadas são a pata de vaca e a folha de jaca. A produção é feita com a folha in natura mesmo. É direto nela que vai a agulha e a linha. Uma ideia inspirada em uma artista do Pará. Eu estava no Instagram, eu vi essa imagem do bordado na folha, achei muito lindo. E pensei, pode ser outra opção para eu fazer na quarentena, já que eu já fiz de tudo, não aguento mais. Aí eu pedi minha mãe para me ensinar, ela me ensinou, eu passei a fazer várias, e daí eu não parei de fazer mais. O talento para a arte começou pela Márcia. Artista plástica há 7 anos, ela desenvolve trabalhos de pintura em tela. Hoje já tem quase uma exposição em pintura dos pássaros da fauna do Espírito Santo na casa dela. A Lorena foi seguindo os mesmos passos da mãe. Com 18 anos, já pintou todos esses quadros reproduzindo borboletas. Lorena, desde pequenininha, sempre gostou de desenhar, eu sempre trouxe muito material de arte para casa, tanto ela e a irmã, sempre envolvida com desenhos, então ela já nasceu envolvida nesse contexto, né? E tem, né, a habilidade e o interesse, então não tem como fugir, né? A ideia do bordado em folha uniu o talento das duas. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Você poder passar para sua filha tudo que você sabe, como a minha mãe passou, minha irmã mais velha passou para mim. Então isso é gratificante demais. Com tanto tempo ocioso dentro de casa, por conta, né, desse isolamento social, a Lorena despertou o interesse em aprender um pouco do que a mãe fazia. E foi aí que surgiu a ideia do bordado em folha. Mas a parceria entre mãe e filha deu tão certo que agora elas estão até vendendo a arte. Primeiro eu fiz no Instagram,
um mês atrás, para poder só mostrar mesmo. E vieram pessoas interessadas e eu passei a vender. E depois disso não parei mais de vender. E eu vendo para vários lugares do Brasil. Às vezes, mudar o foco de uma situação ruim é a saída para passar por ela da melhor forma possível. E por que não colocar em prática ou desenvolver um talento durante a quarentena, principalmente em família? Procure uma coisa que dê prazer em fazer, né? A gente sabe que estamos numa posição privilegiada de poder estar em casa fazendo esse trabalho. Muitos têm que sair, mas assim, procure alguma coisa, né? Que possa ser gratificante, que te traga um retorno para suportar essa pandemia. Que legal, né? Graça, né? Beijo especial para Márcia, Lorena, duas artistas delicadas, talentosas, queridas. Parabéns. O trabalho de vocês é lindo, viu? E para encomendar o bordado nas folhas, basta entrar no Instagram Casulo da Lorena, tá aí na sua telinha para você encomendar essas folhas bordadas bem lindas, né? Em instantes, prevenção à Covid-19, uma pulseira que avisa quando alguém fica a menos de 2 metros de distância. Uma imagem que ganhou as redes sociais. Parece minhoca, mas é uma espécie aquática que invadiu a praia de Camburi, em Vitória. E os capixabas que venceram a Covid e comemoram a volta para casa. Voltamos já. Agora uma novidade que pode ajudar a manter o distanciamento entre as pessoas. Está sendo desenvolvida aqui na UFES uma pulseira que detecta se as pessoas estão numa distância segura de 2 metros. Vamos ver como é que funciona. Uma pulseira que poderia ser simples, mas perto uma da outra quando existe a proximidade. Esse aí é o protótipo da pulseira anti-Covid. Criada por alunos do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Espírito Santo. O professor foi quem lançou o desafio da criação de algo que ajudasse a sociedade em meio a essa pandemia. Esse protótipo é uma prova de conceito neste momento, então precisa ainda ser aprimorado, testado, e a gente está aberto a parcerias, seja da iniciativa pública ou privada, para estar tentando, quem sabe num futuro próximo, comercializar esse dispositivo. Tô com a pulseira no braço, tô andando em algum local, aí eu vou me aproximando de uma outra pessoa e acabo chegando perto demais. Aí, ó, a pulseira faz esse barulho, emite essa luz e emite esse som. E ela só vai parar quando a gente se afastar. Cada pulseira tem um microcontrolador que emite um Wi-Fi e também lê um Wi-Fi numa região. Esse Wi-Fi tem um nome específico, então ele só vai ler um Wi-Fi com um nome específico. E a partir disso ele consegue calcular a potência desse Wi-Fi, do sinal do Wi-Fi. E a partir disso a gente consegue calcular a distância, emitindo um som ou uma luz para sinalizar que está próximo. Mas antes disso, eles estudaram bastante. Antes de chegar nesse modelo aí, testaram pelo menos 3 formas de captar a presença das pessoas. A gente testou primeiro o sensor infravermelho, mas ele captava distâncias de no máximo 30 centímetros. E depois a gente tentou usar o sensor ultrassônico, só que mesmo tendo uma distância boa para poder utilizá-lo, ele captaria qualquer coisa que tivesse à nossa volta. E em seguida, a gente conseguiu chegar no ESP, que é o que a gente está utilizando agora. Um orgulho danado para os alunos e para o professor, que mesmo com as aulas suspensas, criaram um objeto que pode ser usado para ajudar o próximo em meio à pandemia de coronavírus. É uma realização muito grande, porque a gente está vivendo um tempo muito difícil, então estar ajudando a sociedade é muito gratificante. A gente estudou tecnologias que normalmente a gente não vê no nosso curso, mas são importantes para a gente, e então está sendo muito importante e bom fazer algo que possa ajudar com a nossa comunidade. Até como uma forma de manter esses alunos engajados e preocupados em resolver essas questões que acontecem aqui no nosso estado, né? Então foi uma iniciativa importante para que eles estivessem trabalhando num problema real. Super legal, né? Demais! E se você se interessar em apoiar esse projeto, pode entrar em contato pelo e-mail rlaiola@inf.ufes.br.
Um vídeo que circula na internet mostra uma cena curiosa. Centenas e mais centenas de minhocas na praia de Camburi, em Vitória. E muitas, Ingrid, ainda vivas, se movimentando pela água e pela areia. Realmente uma cena bem diferente. Vamos ver o vídeo. Praia de Camburi. Todo dia tenho passado aqui, olha a nojeira que se encontra nessa praia. Minhoca. A praia toda, na parte de Jardim Camburi. Na beira da água também, fica um monte flutuando. Nossa! E a população pode ficar tranquila, tá? A Prefeitura de Vitória explicou que as minhocas, na verdade, são animais marinhos inofensivos. São da espécie Annelidius. O aparecimento pode estar relacionado à grande agitação do mar nos últimos dias e também por causa da maré muito baixa. Os bichinhos participam ativamente da cadeia alimentar marinha, servindo de alimentos para peixes e também as aves. Quinta-feira, 25 de junho, vamos juntos conferir o que o jornal A Tribuna traz em destaque. Como recorrer para receber auxílio do governo após ter pedido negado. Aqui na foto principal, moda das bebidas saudáveis para melhorar a imunidade. Pais e professores não querem volta às aulas durante a pandemia. Feirão é ampliado e 100 mil tem até 95% de desconto para limpar o nome. Taxa de contágio do coronavírus diminui no estado. Bandidos fazem arrastão e batem carro em Vila Velha. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, amanhã vai ter Arraiá na TV Tribuna. Temperatura de até 7 graus a partir de hoje. E no caderno especial sobre rodas, 10 carros mais baratos de 2020. Um mês depois das academias voltarem a funcionar aqui no estado, o número de alunos ainda é baixo e empresários se esforçam para não fechar as portas. Cartaz de orientação na entrada, tapete para limpeza do calçado, medição da temperatura e álcool em gel. Esse é o procedimento para entrar nesta academia em Jardim Marilândia, Vila Velha. Depois da permissão para reabrir, a unidade só recebe 5 alunos por hora. É tudo agendado, são 5 alunos, 45 minutos. Finalizou, esses 15 minutos é para que desçam esses 5, venham os próximos para não ter aglomeração. Mesmo assim, algumas atividades como as lutas ainda não podem voltar. Antes da pandemia, a unidade empregava 15 profissionais. Agora, 3 foram demitidos e 5 tiveram um emprego suspenso. Nós abrimos o caixa em zero e finalizamos em zero. A gente não tem receita. A gente tem toda uma despesa, né? Professores, energia, tudo isso que vocês puderam presenciar aí, mas a gente não tem receita. Voltar a treinar nas academias está permitido, seguindo as regras de segurança, mas muitos alunos ainda sentem medo. Aqui nesta academia, por exemplo, apenas 5% dos clientes voltaram a treinar. E essa situação atinge grande parte do setor. É uma situação que vai acontecer no mercado. A gente já tinha um percentual de pessoas praticando atividade física em academia que não chegava a 5%. Estou falando de estatística do Brasil. E a gente agora, com esse hábito sendo perdido, que foram criados por anos pelo trabalho das academias, pelo trabalho dos professores, essas pessoas em casa, esse tipo de cuidado está indo embora. Para o presidente da Associação das Academias, outras atividades além da musculação são essenciais para o retorno dos alunos, mas elas continuam proibidas. Tem piscina, você tem pilates, e essa turma às vezes não tem 60 anos, tem 60 e poucos anos, eram pessoas que estavam treinando, saudáveis, tranquilos, só que a gente está assim, uma preocupação nossa é que com 90 dias sem fazer atividade física, o hábito saudável de praticar atividade física vai se perdendo. Agora, aquela imagem preencheu o coração de gratidão e esperança. Nas mãos de Dona Maria Altair, a plaquinha da vitória. Coisa mais linda, gente. Aos 92 anos de idade, a moradora de Colatina venceu o coronavírus. Dona Maria ficou 20 dias no leito de uma UTI, precisou ser entubada, mas como diz a família, é uma super guerreira. Está em casa, recuperada da infecção. Alegria para a família e toda a equipe médica que vibrou na despedida. E na Grande Vitória também teve festa.
Era o seu Irineu Pandolfi, de 73 anos, chegando em casa no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Ele sai do carro e acena para os amigos que esperavam a chegada dele na maior alegria. Seu Irineu aponta para o céu e diz: é ele. Fé e competência das equipes de saúde já curaram 22.313 pessoas contaminadas pelo coronavírus aqui no Espírito Santo. Muito legal, né? Imagem que a gente ama mostrar, viu? E já informações sobre os conflitos nas regiões de Andorinhas e Itararé, aqui em Vitória, hoje cedo. Pois é, teve tiroteio, viu? Voltamos bem rapidinho. E a gente volta a falar sobre o clima de tensão nos bairros Itararé e Andorinhas aqui em Vitória. Tiroteios e morte aconteceram nas duas regiões. Em Andorinhas, durante a madrugada, o adolescente Adriano Libânio, de 16 anos, foi morto com mais de 20 tiros. O crime teria relação com o tráfico de drogas. Bandidos em 2 carros foram ao local onde o menor atuava, vendendo entorpecentes, e deram o ataque. Já agora de manhã, foi a vez do bairro Itararé ser atacado. Na praça principal, 2 pessoas teriam sido baleadas. Depois desse ataque, os bandidos fugiram para o bairro Andorinhas. Lá, bateram de frente com a PM e atiraram várias vezes contra a viatura. A polícia ocupou os 2 bairros e faz operação, inclusive com o apoio do helicóptero da corporação para prender os bandidos. Agora há pouco, o secretário de Segurança do Estado, Alexandre Ramalho, falou sobre esse clima de tensão nos 2 bairros. Vamos ver. Nós estamos acompanhando os fatos que estão ocorrendo desde a madrugada de hoje em Andorinhas e Itararé. Em Andorinhas, infelizmente, tivemos uma pessoa que faleceu e agora 2 baleados em Itararé. A Polícia Militar se faz presente, operações estão sendo realizadas, lamentamos profundamente, queríamos que o dia fosse tranquilo, queríamos que resultados melhores ocorressem, mas essa guerra do tráfico por disputas de pontos de venda de entorpecentes e rivalidades pessoais entre pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes tem trazido esses problemas para as comunidades. Continuaremos atuando com operações fortes para prender esses indivíduos e trazer tranquilidade às pessoas honestas, dignas e trabalhadoras que residem nesses locais. Saímos desse clima policial para ver fofurice. Roda aí mais um classificado. Olá, eu me chamo Isabela. Eu trouxe para vocês esses chinelinhos de quarto que a minha tia está fazendo. Tem também essas lindas máscaras com várias estampas. E temos essa touca de banho para deixar o seu cabelo sequinho depois do seu banho. Quem quiser encomendar, é só ligar para o número que está aqui embaixo. Tchau! Fala sério, ainda bem que eu adiantei para vocês que vinha fofurice aparecendo, né? Fala sério, essa Isabela é ou não é muito fofa? A graça, né? Não. Gente, olha, não tem coisa melhor com esse friozinho do que um chinelinho para andar no quarto, sabe? Fofinho, não é bonitinho? Então vamos encomendar, tem máscara, tem touca de banho para não molhar o cabelo, tudo certo. 999559848, 999559848. Beijinho para você, viu, Isabela? E está chegando agora um recadinho especial do Sebrae para você. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Prepara a decoração, a canjica e o quentão. A música fica por nossa conta. Pois é, amanhã tem arraiada preta e branca na TV Tribuna. Se liga nessa live que promete agitar a quarentena dos capixabas. E aí, já preparou sua roupa para amanhã? Pois é, já preparou a canjica, o licor, separou a roupa? Amanhã tem arraiá de preta e branca imperdível. Só forró, vai ser muito top. Vamos com a gente. Perde não, 11h30 da noite, hein? Live na TV Tribuna, amanhã, sexta-feira, 11h30 da noite, com essas duas queridonas aí. Quer dizer, para quem, assim como eu, tá morrendo de saudade, de vontade de uma festa junina, agora tá tudo certo. Prepara aí todos os apetrechos, canjica, quentão, tudo que a gente tem direito
Com a live dessa tá tudo de bom, né, Luciano? Festa pronta, né? Tá tudo certo, ó, se cuidem em casa, um beijo super carinhoso para todos vocês e amanhã a gente tá esperando, tá bom? Um abraço, até amanhã.